Bom dia, amores que Deus me deu. Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Eu aqui na Suíça e você aí, me diga de onde você está falando conosco. Ontem eu vi que tem São Paulo, tem Minas, meu Deus, tem Bahia, tem vários lugares e nós estamos orando juntamente pela nossa nação e também por todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Amém? Como está a tua fé? Como está a tua fé? Pastora, são tantas afrontas, tantas adversidades, tantas derrotas, que a minha fé está estremecida. Mas neste dia chamado hoje, eu creio que através da oração, o Senhor, Ele renova a tua fé. Ele te fortalece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso, te louvo, te exalto por mais esta oportunidade de falar em teu nome, de aqui estar na tua presença. Eu peço a Deus, repreenda tudo aquilo que não provém de ti. Todas as afrontas do maligno, no mundo espiritual e físico, eu repreendo agora no nome de Jesus, porque o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda obra de enfermidade, todo espírito de depressão, toda obra maligna, espírito de loucura, toda tristeza que seja espiritual, eu repreendo agora, no nome de Jesus. E creio, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos fortalece para que nós venhamos fazer neste dia tudo aquilo que o Senhor determinou que façamos. E o fazemos em nome de Jesus, para a glória do nome do nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Como está você? Olha para dentro de você e diga, vai ficar tudo bem, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos examinando o livro do Êxodo, 40 semanas em 40 anos, melhor dizendo, em 40 semanas, trocando aqui, né? 40 anos em 40 semanas e nós estamos na 12ª semana. E eu creio, o Senhor está trabalhando no nosso interior. Quanto mais entregarmos, quanto maior o nível de entrega que nós estivermos diante do Senhor, maiores serão as vitórias que nós iremos receber. Naturalmente, dói. Quando Deus ele trata conosco nos nossos sentimentos e emoções, quando nós precisamos reconhecer que precisamos renunciar, que devemos nos consertarmos, isso dói. Quando nós entendemos que a falha que nós buscamos muitas vezes justificar no outro, na realidade está em nós, é frustrante. Mas o Senhor está dizendo, como está a tua fé? Para que você possa alcançar as bênçãos que Deus tem para você sobre a face da terra. Porque a palavra do Senhor, eu volto a insistir, ela é muito clara. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é o primeiro objetivo. Mas nós vemos também a palavra do Senhor dizer que se você quiser, se você obedecer, você vai comer o bem desta terra. E nós vamos ver o salmista Davi dizendo, pedindo ao Senhor que ele possa desfrutar, gozar dos bens do Senhor na terra dos viventes. Então, sim,
Que venha o reino do Senhor em forma de cura, de libertação, de salvação. Que venha o reino do Senhor no interior dos nossos muros, em forma de prosperidade financeira, em forma de cura. Sim, podemos, devemos buscar, crer, confiar que vai chegar. E como Jesus, nós devemos dizer: Senhor, esta é a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Com este texto que nós temos aqui, nós vemos que quando Moisés ele começou a preparar o povo para a Páscoa, ele foi movido pela fé. Nós vemos Moisés se levantando por líder da nação hebreia, como líder dos hebreus, sendo ele movido pela fé. Moisés era um homem que não andava por vista, mas por fé. Ele não estava vendo com os olhos naturais a terra prometida. E diante de cada negativa de Faraó, quem sabe o homem Moisés, nos seus momentos a sós com Deus, não fazia as suas orações dizendo: me fortaleça para que eu possa dar o passo sucessivo. Nós não vemos fraqueza em Moisés. Depois que Deus colocou Arão do lado dele para falar por ele. Nós vemos que Deus ele deu ferramentas para que Moisés pudesse desenvolver a obra, a missão que lhe foi confiada. Mas pela fé, Moisés ele apresentou a Deus quais eram as suas limitações, os seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas. Nós vemos Moisés chegando até aqui, no capítulo de número 12, porque ele não deixou nada mal resolvido lá atrás. Ele contou tudo para Deus. Ele expôs tudo a Deus. Fé em Deus é isto: tirar todas as máscaras, todas as capas. É estar como Adão e Eva no jardim do Éden, nus diante do Senhor. Contar para Deus que aqui tem um sentimento de inveja, de ciúme, que aqui tem alguns desejos carnais que são contrários à palavra dele. É estar nu diante de Deus. Isto é fé. Isto é confiança. É o contrário da murmuração. Deus, eu não consigo. Deus, eu estou com esta fraqueza. Espírito Santo, me ajuda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ver no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a galeria da fé. E eu tirei aqui alguns versículos, por quê? Porque celebrar a Páscoa, a preparação para a Páscoa, como nós estamos vendo aqui, é um ato de fé. Porque, na realidade, Moisés e Arão, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Só que eles tinham fé que a palavra do Senhor ia se cumprir. Andando por fé e não por vista. Celebrando a salvação, ou melhor, a libertação. Meu Deus, hoje as palavras estão daquele jeito. Os hebreus estão celebrando a libertação antes de estarem livres, efetivamente. Porque eles ainda estavam em terras egípcias. Na lógica humana, esta primeira celebração, ela tinha que acontecer onde? No Sinai, depois que o povo já tivesse atravessado o deserto.
Mas não, Deus está dizendo, mostrando, pode celebrar, porque ainda que você esteja nessa situação, eu passo por cima. E quando eu passo por cima, eu protejo os meus e destruo os meus inimigos. Quando Deus passa, aquele que tem o sinal do cordeiro, naquele tempo, do sacrifício de animal, hoje do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele pode tirar o pecado do mundo, mas como o livre-arbítrio está nós, o pecado é tirado daqueles que aceitam a marca do Cordeiro nos umbrais e na verga da sua porta. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos falar de fé, porque a fé fez com que Moisés aceitasse a missão. E quando ele contou para Deus as suas debilidades, as suas deficiências, Deus o habilitou, dando instrumentos, recursos humanos e todos os demais, inclusive financeiros, porque nós vimos. Peça ao teu vizinho, peça à tua vizinha prata e ouro. Eu sou dono da prata e do ouro. Então, se eu te coloquei na situação, Moisés, não somente no mundo espiritual, mas também no mundo físico, eu estou te habilitando, te capacitando. E se não souber falar, eu coloco alguém para interpretar, para transmitir a mensagem fiel da forma que te foi entregue. Esse é o nosso Deus. Mas a palavra, ela está apoiada sobre a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, 27 e 29 vai nos dizer assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, quanto falamos anteriormente. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Fé. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Fé. 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 Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, nós vamos ver. Nós andamos por fé e não por vista. Não está vendo ainda? Não pode parar. Porque o diabo sabe que Deus pode e quer te dar a vitória. Não é porque você não está vendo que não existe. O Senhor vai te dar a vitória, mas você precisa crer e entender se o que você está buscando está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Como está a tua fé? Hebreus 11:6, voltando um pouquinho, vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qual é o primeiro galardão que nós precisamos buscar de forma gananciosa, ambiciosa? Nós devemos ter ambição, ganância pela salvação da nossa alma. Nós precisamos buscar com todo o nosso ser a salvação da nossa alma. E como consequência de homem e mulher salva, sendo co-herdeiros de Cristo na sua herança, nós sabemos que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. E nós pedimos e não recebemos, diz o nosso irmão Tiago, porque nós pedimos mal. Estamos com o nosso coração voltado a sermos grandes diante do homem. Estamos com o nosso coração voltado a humilhar o próximo, a ostentar, dizer eu tenho, eu posso. Pedimos mal porque não externamos a Deus o que verdadeiramente está em nosso coração.
colocamos máscaras como quem pode enganar a Deus. Precisamos estarmos diante da presença do Senhor como Adão e Eva no jardim do Éden, nus. Precisamos nos entregarmos a Deus sem reservas. Toda a nossa hipocrisia, ela precisa ser descoberta diante do Senhor. Toda a inveja, toda a ganância, toda a arrogância, toda a prepotência, toda a pequenez de fé. Senhor, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Me ajude a crer. Eu não peço sinais para que seja provado que o Senhor é Deus, porque eu sei que o Senhor é Deus. Mas me ajuda na minha pequenina fé. O Senhor disse, ó Pai, que outro sinal não teria senão o sinal de Jonas. E como Jonas, o teu filho ficou, Senhor, no seio da terra, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou para cumprir a tua palavra. Precisa sinal maior do que este, ó Pai. A tua palavra diz que não, mas olha para a minha miséria humana e me ajuda na minha pequenina fé. O Senhor fará tudo que é justo e necessário para que você não se perca por causa da pequenez da sua fé, por causa da minha pequenina fé. Se nós pedirmos, o Senhor fará. Eu te pergunto, como está a tua fé? A minha fé talvez seja menor que a tua, mas eu tomei uma decisão. Eu vou praticar esta pequenina fé, de forma que ela seja constante. E enquanto eu a pratico, ela vai crescendo. E enquanto ela vai crescendo, eu vou conhecendo um pouquinho mais o Deus dos meus pais, que é também o meu Deus, o qual eu não conheço de ouvir falar, mas por experiência. Deus da minha alma, Deus da minha salvação, eis-nos aqui, Senhor, alinhados de acordo com a tua palavra, em um só espírito, em um só propósito. Nós precisamos enfrentar Faraó. E muitas das vezes nós temos medo. Muitas das vezes, Senhor, nós temos medo, receio de enfrentar, confessar os nossos sentimentos e emoções. Confessar diante do Senhor os nossos erros, as nossas fraquezas. Mas neste momento, ó Pai, rasgamos o nosso coração e não a nossa veste. Crendo nas tuas muitas misericórdias, sabendo que fora de ti não há Senhor, não há Salvador. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenina fé, fortaleça-nos, Senhor, para que nós não venhamos nos perder. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor o ensinou a ouvir, compreender e o fortaleceu para obedecer a tua voz, eu peço que aconteça no interior destes muros onde a minha voz está chegando. Deus bendito, Deus maravilhoso, eu te exalto por me dar a graça, a oportunidade de estar na tua presença, de poder orar juntamente em favor deste povo que se chama pelo teu nome. Pai, obrigada por este tempo. Pai, obrigada por este tempo. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a causa deste homem e desta mulher. Fortaleça, meu Deus, a fé dos teus filhos, das tuas filhas. Fortaleça a nossa fé através do poder da tua palavra e no nome de Jesus. Eu peço a Deus, confirma, manifesta, Senhor, o teu poder. Em nome de Jesus, receba a cura. Espírito, alma e corpo, receba a cura do estômago, receba a cura. Eu creio que tumores são destruídos agora, todas as células cancerígenas. Eu creio que esta pessoa que está entubada recebe a cura. Eu creio que dias estão sendo prolongados sobre a face da terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu creio que aquele hospital está recebendo agora a visita do anjo do Senhor, que repreende todo espírito de morte.
Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vitória. Eu creio nas portas abertas. Eu creio na libertação, por isso eu repreendo agora todo espírito perturbador. Depressão, ansiedade, está repreendido em nome de Jesus. Espírito da miséria, ansiedade, repreendo agora no nome de Jesus. Saia desta casa, saia desta vida, larga esta mente em nome de Jesus. Receba a tua bênção, a tua vitória. Creia, operando Deus, ninguém pode impedir. Eu amo a tua existência. Compartilhe, nos ajude a alcançar mais vidas, mais almas para o reino do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.